sou a professora Cleise Marinho. Grande parte aqui, pelo menos a parte de cá, nos conhece, né? A professora Cláudia vai se apresentar daqui a pouco. Mas damos as boas-vindas, nós estamos numa atividade aberta de uma disciplina da pós-graduação do Instituto de Psicologia, pós-graduação em Processo de Desenvolvimento Humano e Saúde, a disciplina Metodologia Qualitativa, ministrada por mim, pela professora Maria Cláudia, e que hoje temos a grande honra, o privilégio, o prazer de compartilhar esse momento com o professor Fernando Gonzalez Rey, que dispensa apresentações, né? Essa sala cheia já mostra a sua influência, né? O seu conhecimento. E nós vamos minimizar esse tempo inicial para aproveitarmos bastante, né, da interlocução brilhante, fértil, que o professor Fernando vai nos possibilitar. Só Maria Cláudia. Bem-vindos, então, e vamos aproveitar, professor Fernando. Obrigado, Cleide, Maria Cláudia, Cleide, obrigadíssimo pelo convite. Y obrigado a você por estar compartiendo este calorón aquí conmigo. Calor afectivo, pero también calor de temperatura. Por eso voy a tomar un privilegio de ser palestrante. Acho que me voy a tomar las 4 garrafas. Bien, pessoal, realmente o tema foi epistemologia qualitativa. Ou que você preferir. Epistemologia qualitativa. Eu pretendo fazer uma síntese, dar tempo para nós podermos discutir. O que me levou a este tema de epistemologia qualitativa, como penso o tema da pesquisa qualitativa hoje e a que interesses teóricos remite este tipo de pesquisa. Eu penso que um dos problemas que tem tido a psicologia na sua história é a falta de cultura no diálogo com a filosofia, com a sociologia, com o resto das ciências sociais. Ou seja, a psicologia que começou inclusive com Wundt, com aquela inquietude de que não poderia ser apenas um método experimental, um método para estudar determinados tipos de fenômenos, que ele falava de Volkerpsychologie, fenômenos da psicologia do povo, a religião, os mitos, etc. Porém, a americanização, início do século XX, trouxe uma mistura de um racionalismo matemático, em definitiva, a matemática foi a aplicação e um racionalismo necessário como linguagem científica, como linguagem de modelação, com um empirismo experimental. E esse processo foi varrendo, eliminando o tema das ideias, da produção teórica, da imaginação, na construção da ciência. Ou seja, na procura de objetividade, a ciência foi se despersonalizando. O autor, na psicologia em particular, o autor desaparece. Inclusive, ele é muito simpático à linguagem hegemônica. Não, você não pode falar na primeira pessoa, nós outros. Quem somos nós? Nós nunca produz. O nós dialoga, mas quem produz é alguém. É um sujeito concreto que cria. Einstein estava rodeado de gente famosa. Mas um era Einstein, outro era Max Planck. As teorias, as criações têm nome. E isso não é individualismo, isso é produção teórica. Então, eu lembro que quando eu estudava, eu lhe vou propor falar uns 50 minutos, 1 hora, abrimos uma sessão de conversação e depois fechamos, tá bom? Falei para a professora que eu estaria aqui mais ou menos até 6h30, porque 7 horas tem uma atividade lá no ICEU, 6h30, 15, mas isso não será a última vez, vamos hoje a tratar alguns temas e depois seguimos. Então, essa falta de cultura, de diálogo com a filosofia, trouxe um problema para a psicologia que foi tentar abrir guarda-chuvas de nome filosófico, mas sem dominar a filosofia. E isso tem acontecido muito, porque lembrem que nas ciências sociais a psicologia foi a última em chegar à pesquisa qualitativa. Ou seja, tem um trabalho de Tamara Dembo, colaboradora de Kurt Lewin, dos anos 30, que já tinha como título Pesquisa Qualitativa e Psicologia. Esse era um grupo
vocês sabem, historicamente, um grupo muito brilhante. Mas, posteriormente, isso se apagou da psicologia, porém, ganhou muita força na educação, na antropologia e na sociologia. De fato, os autores clássicos, que nos anos 80, princípios dos 80, começam a circular a psicologia, são Glasser e Strauss, Denzin, verdade? Denzin e Guba e Lincoln, ou seja, todos de outras ciências sociais. Ou seja, a psicologia é o único livro de psicologia que tem o nome epistemologia, foi escrito por Kurt Lewin também nos anos 30. Os psicólogos pensavam, inclusive subvertiam as formas de produzir saber, mas não se referiam nem a uma epistemologia, nem a uma metodologia. Ou seja, vocês querem subversão mais grande que a forma que Freud constrói a psicanálise. Em relação ao positivismo metodológico hegemônico na época, foi uma enorme subversão. O Vygotsky, falando em 1922 de psicologia da arte, quando a ciência era um momento que fugia da relação com a arte, eram subversões de tipo epistemológico, mas que não necessariamente explicitaram alternativas metodológicas. Então, quando eu era aluno na União Soviética, em Moscou, eu lembro que sempre le perguntava ao meu professor, porque eu também me formei na metodologia de muñequitos, essa metodologia de a veracidade, a relação de variáveis, me formei nessa metodologia. Eu me lembro que eu era aluno na Universidade de Havana e le falava ao professor de metodologia: professor, o senhor não acha que de aqui eu poderia inferir? E sempre me lembro de sua resposta: você está vendo isso aí? Não, eu não estou vendo, mas estou pensando. Pois não pense tanto. A ciência é modelada pelo empírico, não tinha mais nada a falar. Quando eu chego a Moscou, esse quadro muda, verdade? E todo o que se hacía no laboratório onde eu trabalhava lá era qualitativo. Porém, não existiam respostas metodológicas e não existiam construções epistemológicas. Então eu me lembro que meu orientador foi Chudnovsky, um grande nome da psicologia soviética, discípulo de Bolshoi. Eu lhe perguntava: Billy Manuilovich, porque é como se fala, patronímico e nome, por que eu posso afirmar que isto que eu estou fazendo é científico? E ele me colocava a mão no ombro aqui e me falava: quando você seja doutor, se encarrega disso. Por enquanto, se encarrega de fazer uma boa pesquisa. Perfeito? Não tem muito mais para falar. Então, efetivamente, quando eu terminei o doutorado, eu entro numa psicologia latino-americana muito ativa na época, muito crítica, verdade? Martim Baró, Maritza Monteiro, éramos colegas, trocávamos sessões, e já começa a aparecer a inquietação metodológica. Não poderia ter uma psicologia social crítica com uma metodologia tradicional. Porém, o passo não se dava. Inclusive, um dos problemas que minou aquele movimento crítico foi o fato de querer mimeticamente trazer outras produções. Por exemplo, a psicologia social crítica, depois da morte de Martim Baró, que era evidentemente a figura mais forte, era maior que nós, e também que tem uma obra mais desenvolvida naquele momento, quando ele morre, que assassinam ele no Salvador, um pouco que vem a importação da moda. A moda sempre nos faz dano. E a moda sempre é mais forte onde a cultura é mais fraca. Isso é uma relação que em psicologia é poderosa. Unido a um fato que faz muito dano. O psicólogo latino-americano sempre procurou sua identidade nos sistemas teóricos fortes a nível mundial. Então você observa que é tímido, ou seja, os focos teóricos que vão avançando em linhas próprias, que é sempre um caminho sofrido, porque com os latino-americanos existem muitos preconceitos no nível internacional. Porém, já naquele momento eu estava em transição do tema da personalidade, que tinha sido minha formação, a motivação, a personalidade, dentro da perspectiva cultural histórica, que sigue sendo um tema que acompanho, e estava também me interessando por um tema mais abrangente, que foi totalmente omitido na modernidade, ou não omitido,
referido à natureza do sujeito individual, o tema da subjetividade. Mas a mim me interessava uma outra subjetividade, que é a subjetividade como produção simbólico-emocional da experiência, ou seja, o ser humano, eu não respondo à forma que você me fala. A forma que você me fala é produzida por mim, de determinada maneira, em dependência do momento em que eu estou na relação com você, da forma em que estou situado num contexto. E, evidentemente, isso me obrigava a pensar categorias que não podiam ser categorias a priorísticas, não podiam ser categorias fechadas. A teoria não podia antecipar a construção. A teoria não podia explicar a priori o fato, que é algo que o uso da teoria em psicologia com muita frequência usa disto e que em algum momento eu vou a tocar durante minha palestra. Então eu comecei a ver onde eu poderia pegar um referente para me identificar com ele na produção do conhecimento e na metodologia de aquilo que me interessava, que era o tema da subjetividade, e que já eu começava a avançar com categorias próprias do tema. Aí leí fenomenologia e percebi que a forma que aparece nas ciências sociais, a metodologia fenomenológica, ela é uma caricatura. Primeiro, porque a relação entre filosofia e ciência particular não pode ser uma relação de apreensão direta. A filosofia constrói em um nível muito mais universal e complexo e em um nível muito diverso. Então, por exemplo, falar de fenomenologia, de quem estamos falando? De Husserl. De que Husserl? Do primeiro Husserl, do Husserl, da vontade, de Merleau-Ponty, de Sartre, de Heidegger. De quem estamos falando? Então, já aí se trava a nominação metodologia fenomenológica, verdade? E, evidentemente, que a forma que entrou na pesquisa concreta, a partir de Glasser e Strauss, do próprio Denzin em algum momento, etc. A forma que entrou a fenomenologia na pesquisa qualitativa foi essencialmente do Husserl mais indutivo, porque lembrem que Husserl foi matemático. Então eu lembro quando eu leía Bottom e Taylor, etc., todos estes manuais dos 80, que enfatizavam que a metodologia qualitativa era indutivo-descritiva. E eu me perguntava, bem, para eu seguir uma lógica indutivo-descritiva, eu me mantenho com o positivismo. Ou seja, para indutivo-descritivo, o positivismo é suficiente. É certo que a fenomenologia quebrava a dicotomia sujeito-objeto, que produzia um campo fenomenológico como espaço de relacionamento e que quebrava, de alguma forma, o caráter externo do autor em relação à pesquisa. Mas também advogava por pendurar os preconceitos e os a priori. Claro que os a priori não podem existir no sentido de que você me fale algo e eu falar. É um complexo do Édipo mal resolvido. Mas todos nós temos a priori, porque todos nós temos formas de ver o mundo, representações, e a forma em que enxergamos o que nos interessa sempre está mediada pelas nossas produções históricas. Somos seres com histórias e somos seres subjetivados. Nunca podemos ser neutros. E o pior, se nós pudéssemos pendurar os preconceitos, o Walden 2 de Skinner já estaria resolvido, porque seríamos uma maravilha. Porque o problema grave que os preconceitos têm é que eu não estou ciente dos meus preconceitos. Ou seja, todos vocês podem estar na posição certinha de coisas que não se devem fazer, mas o preconceito é uma regulação muito mais emocional e simbólica que nos surpreende. E nos surpreende porque é parte de nós. Eu posso ter uma total tolerância hacia um fenômeno social ou político ou de qualquer tipo, porém ter preconceito. Eu, inclusive, posso ter um posicionamento certo como pessoa, mas ter preconceito. Porque o preconceito emerge na emocionalidade, verdade? Eu posso até me sacrificar e dar a mão para ela, mas depois possivelmente eu vou fazer assim, até sem ter consciência. Se eu tivesse um preconceito com
com a colega. Então, evidentemente, os fenómenos humanos são de uma complexidade que estão para além da representação consciente e intencional do ser humano. Então, eu abandonei a fenomenologia porque não encontrei o que eu precisava para conhecer os desafios do estudo da subjetividade. Aí analisei a análise do discurso, era a época ainda de uma análise do discurso estruturalista, também não encontrei aí. Trabalhei o conceito de prática discursiva, lo leí, mas o problema é que eu não estudo apenas discursos. Ou seja, a subjetividade é inseparável do conceito de discurso, como Foucault definiu discurso em Arqueologia do Saber, discurso como prática. Ou seja, não existe nada que sea um significado isolado. Todo significado existe em uma família, verdade, de processos simbólicos e em um jogo de significantes, que foi o ponto mais forte de Lacan. Ou seja, o significado nunca está explícito na fala. O significado está em um jogo de significantes. Porém, a mim me interessava muito mais o tema dos sentidos que o tema dos significados. Por quê? Porque eu, como autor, tenho ainda um grande interesse em ver como a emocionalidade está presente em todo tipo de operação humana, de operação psicológica humana. Para não cansar a vocês, o tempo nos apremia, nos vai premiando, eu decidi então gerar esse termo, epistemologia qualitativa, para sinalizar o tipo de metodologia, ou seja, desculpem, para sinalizar a epistemologia sobre a qual se iria a fundamentar a minha proposta metodológica, que era, o que eu chamo até hoje, um método que primeiro foi a lógica configuracional, que sigue sendo para mim um termo muito interessante, e depois tomou uma forma melhor na metodologia construtivo-interpretativa. Ou seja, o ponto forte de minha proposta metodológica é seu caráter construtivo-interpretativo. Não quer dizer que não existe indução, que não se possa trabalhar com dedução, mas esses não são os pontos fortes. Não é a lógica como recurso a priorístico à produção do saber, é o envolvimento do sujeito de saber no processo de produzir esse saber. E aí apareceu o livro meu do ano 97, que foi publicado já estando eu no Brasil, mas que desafortunadamente sempre se publicou em espanhol. As edições que tem pela PUC de São Paulo. Epistemologia qualitativa e subjetividade. Agora, desde que esse livro se publicou, gente, até hoje, tem chovido muito. Então, eu hoje preciso trazer alguns temas que desenvolvi lá e desenvolver um pouco mais. Mas também eu fico feliz do que eu coloquei lá. Praticamente não tem nada lá, a não ser o tema da subjetividade, que ainda era muito imaturo, muito verde, que eu tenho desacordo hoje. Só que eu tenho outros matizes de quase todo. Porém, os princípios da epistemologia qualitativa que eu enunciei naquele livro, para mim são legítimos hoje. Primeiro, que o saber é um processo construtivo interpretativo. E eu faço uma distinção entre construção e interpretação. A construção sempre é especulativa. Ou seja, os conceitos, eu queria trazer umas citações de Bachelard aqui do ano 49 e 51, que são fantásticas. Mas Bachelard diz, a ciência se organiza em dois níveis. A construção do que está fora dela e a organização intrínseca dos conceitos para gerar novos significados. Ou seja, a ciência não é um relacionamento sujeito-objeto. Aliás, o objeto é sempre uma construção teórica, não tem como não ser. Verdade? Aí, lembro Castoriadis quando dizia, informação é sempre uma produção humana, nada nos informa. Efectivamente, porque quando eu fico informado, eu fico desenvolvendo um código para construir algo que já é uma produção de nós. Então, esse primeiro atributo, a construção é especulativa, a interpretação é sempre a produção de um novo significado sobre uma diversidade de eventos que em seu relacionamento não têm significados. Verdade? Então,
todos nós, para fazer ciência, temos que ter imaginação. Por exemplo, você não tem como ver a categoria sujeito. Uma vez que a categoria sujeito emerge, você começa a ser sensível para se representar conjunturas da pessoa que nos permitem falar do sujeito em discriminação da pessoa normada, normatizada, verdade? Então, sempre tem um jogo onde a teoria nos permite abrir campos de inteligibilidade sobre o mundo em que a gente está. Quando eu falo de campos de inteligibilidade, gente, eu penso que as categorias não são definições engessadas. Uma categoria é para estender um campo de significados onde se vão abrindo permanentemente novos temas a partir dessa categoria. Toda categoria abre um campo de probabilidades de processos de significação. Nós ainda acostumamos a ter um uso das categorias como coisas engessadas, como substâncias. Então queremos estar atentos à definição. O que temos que estar atentos é do espírito do conceito, porque o conceito se desdobra de múltiples formas. O conceito está em processo e precisamente como avançam as linhas de pesquisa é desenvolvendo espaços de significação de um conceito que o original, o autor não conseguiu desenvolver. O autor trouxe o conceito, mas as possibilidades heurísticas do conceito é o que se estendem ao infinito, entanto exista criatividade para avançar sobre esses conceitos. Segundo elemento da epistemologia qualitativa é a ciência é dialógica. A ciência humana se dá através da comunicação. Não pode ser desde uma externalidade neutra, nem também desde uma posição externa ao campo, à rede onde as informações vão acontecendo. E o último dos elementos epistemológicos da epistemologia qualitativa é o singular é central para a produção científica, ou seja, o estudo do singular tem valor científico. Que lembram que isso foi algo totalmente negado pelo positivismo tradicional. E é coerente que o positivismo tenha negado isso, porque se nós partimos que a única base de legitimação do saber é a indução, nós não temos como legitimar que o caso singular tem um valor. Portanto, o caso singular não quer dizer único, exclusivo. Singular quer dizer uma fonte única de informação, mas que ela cobra significado dentro de um modelo teórico que está evoluindo no caminho do pesquisador. O primeiro, sem falar disso, que construiu assim foi Freud. A partir daí, a psicanálise fez disso seu ponto forte, só que sem ter consciência epistemológica, tendo apenas consciência clínica. Por isso é que vocês veem que os trabalhos da psicanálise em metodologia qualitativa são da década dos 90, 2000. Jan Parker, Stephen Frost, Berman, são autores recentes que falam psicanálise e metodologia qualitativa. Porque a psicanálise percebeu que, se orientando apenas pela clínica, não desenvolveu os critérios necessários para se confrontar no plano da produção do saber, no plano científico. E não a ciência como uma ciência, tem muitas definições de ciência. Mas lembre, quando Lacan colocou que a psicanálise não era uma ciência, lá, em princípios dos 60, que Foucault se montou nesse carro, depois os dois, todo mundo desceu do carro, pois se não é uma ciência, que é? Magia, especulação, religião, que é? E evidentemente voltaram Joel Dor, tem um livro inclusive sobre isso, e depois a psicanálise começa a se reconfigurar e a dar respostas de como esse saber encontra uma expressão heurística dentro de uma proposta epistemológica e metodológica. Então, gente, a epistemologia qualitativa apenas foram os princípios para pensar outra forma de fazer pesquisa em psicologia. Eu quero agora entrar na metodologia, algo que Gleice e também Maria Cláudia sempre me insistem, que é a parte de construção da informação. Eu tenho minha proposta para isso. No plano metodológico, eu penso
que un primeiro punto que nós devemos esclarecer é a forma em que se usou a teoria na psicologia. Esto tem importância epistemológica, mas também metodológica. Gente, a teoria não são sistemas acabados que estão externos ao acto de pesquisa. As teorias são sistemas de inteligibilidade que tomam formas múltiplas nos processos de pesquisa. Cada pesquisador tem que ter um uso singular do referente teórico. Caso contrário, a teoria fica um dogma, que é o que nós vemos com grande frequência. Ou seja, por uma parte a psicologia excluyó a teoria como empirismo desaforado, que foi hegemônico e que ainda é, e por outra parte usou mal a teoria, porque usou a teoria como dogma. Ou seja, eu adoro a Freud, mas eu penso que é impossível ser freudiano 100 anos posterior à teoria de Freud. Ser freudiano, em todo caso, é uma metáfora que significa o quê? Tem princípios freudianos que eu estou construindo a um outro nível e que me siguen orientando a minha criação. Verdade? Como fizeram a maioria dos grandes psicanalistas que se foram separando do conceito pontual de Freud, mas que mantiveram o campo de inteligibilidade que a psicanálise abriu. Verdade? A motivação inconsciente, a produção do outro como produção minha, não um outro que está estático, externo a mim, desde sua objetividade. A psicanálise traz uma série de princípios fundamentais, mas que tem que ir sendo reconceptualizados, porque, gente, cada teoria opera com os conceitos e as representações de uma época. E os modelos de quando Freud teorizou eram modelos mecânicos da física. Por isso é que vocês veem que Freud não se atreve, embora que tenha essa grande intuição, que o material reprimido são representações, que já aí está a união do simbólico e emocional, porém, Freud continua explicando o inconsciente como jogo de forças e praticamente tem um pano de fundo na libido. Então, evidentemente que é um modelo muito mais hidráulico, muito mais energético, que um modelo que especifique uma qualidade diferenciada desse mundo complexo da produção psicológica. Então, vocês vão vendo que isso depois evolui. Então, gente, para fazer pesquisa, nós temos que termos apropriado de uma ferramenta teórica que nos permita circular dentro do espaço metodológico. Porque eu sinto que às vezes quando se fala de metodologia, estamos pensando em caixa de ferramentas, em fazeres. Não, gente, a metodologia é um recurso que me permite entrosar-me num processo dentro do qual eu vou a construir, vou a produzir. Não existe ciência sem produção. Então, a partir disso não, porque isso não tem essa ordem, mas em relação com isto, eu vou desenvolver a ideia de modelo teórico, que na verdade tenho meus antecedentes, ou seja, Bourdieu tem uma ideia muito interessante que Bourdieu diz: toda pesquisa é um campo hipotético em processo. Porém, Bourdieu não enfatiza que não apenas é um campo hipotético, é um campo de ideias que permanentemente estão fluyendo, verdade? E está Ferrarotti, que é outro autor muito interessante, que também diz: toda teoria se tem que encontrar em sua especificidade no momento da pesquisa, que é a lógica contrária da que tem muitos psicólogos, que pensam que a teoria existe para dar respostas aos problemas que eu estou estudando. Isso seria um círculo vicioso, onde nem cresce a teoria, nem cresce a pesquisa. Então, evidentemente que as teorias são sistemas de inteligibilidade que favorecem a produção conceitual sobre o problema que eu estou estudando. E a congruência da teoria com minha produção é a priori, não é a posteriori. Ou seja, depois que eu emprego um termo, depois que eu desenvolvo um conceito, depois que uso um desdobramento de pensamento, eu falo: e como isto agora entrosa com minha posição da subjetividade?
Eu não vou desesperado a que todo me encaixe direto. Eu produzo conceitos no curso da pesquisa. Mas quero chegar lá porque em esse processo também produzo um tipo de conceito que para mim tem hoje um alto valor heurístico e que me permite romper com tranquilidade os determinismos teóricos a priori. Para isso vou falar depois, senão vocês me perguntam. Então, pensando desde esta perspectiva a ciência, evidentemente isso nos leva a um questionamento de como fazer a pesquisa, que é o que a maioria de vocês gosta mais da massa. Mas lembrem uma coisa, não tem massa se não tem imaginação. Os processos que tomam ou que cobram valor dentro dos momentos empíricos sempre são processos teóricos. Por isso eu não faço uma diferença entre teoria e empiria. Já no meu livro de problemas epistemológicos da psicologia, no ano 91, eu falava de momento empírico. A ciência tem momentos empíricos, mas a ciência é uma empresa teórica, sem dúvida. Toda pesquisa está orientada a produzir pensamento. Toda pesquisa está orientada a produzir novos repertórios de inteligibilidade. E esses repertórios avançam de forma permanente. Então, em que sentido esse momento empírico é importante? Tchau. Ou seja, eu não sou um relativista extremo, mas também não sou um realista. Eu parto, e isso hoje já é uma moda, isso hoje é hegemônico. A gente não conhece o mundo como o mundo é. A gente sempre produz inteligibilidade sobre um mundo que é diferente a gente. Mas olha que eu sou cuidadoso. Inteligibilidade. O seja, que a ciência gera são recursos de significação sobre campos que ela delimita, e esses campos que ela delimita sempre são um corte, são um acto imposto ao fenômeno real. A realidade sempre desborda toda a construção. Por isso é que a ciência é histórica. Nós operamos com modelos teóricos. Esses modelos teóricos têm legitimidade em tanto permitem novas práticas e novos significados. Mas mesmo permitiendo novas prácticas, gente, ¿me están entendiendo bien en portugués? Sim. Ah, qué bom, porque esto es complicado y a veces yo pienso que falo portugués. Entonces me voy colgando y voy a una velocidad, vocês me paran cuando no entiendan. Olha, si é interessante que você nunca consigue fechar um critério de veracidade acabada, que Freud pode ter morrido convencido de que ele tinha descubierto as leyes do inconsciente. ¿Por quê? Porque Freud se planteou dar uma explanação psicológica a fenômenos orgânicos que tinham uma base psicogênica e não orgânica. Freud conseguiu modificar em suas práticas o que ele se propôs na teoria, portanto o modelo estava fechado. O único que, se Freud estivesse certo, ni Rogers, ni Rollo May, ni Mahoney, ni nenhum dos grandes terapeutas teria avançado nada. O fenômeno é muito mais complexo. Freud gerou uma narrativa que foi efectiva na comunicação com os pacientes e, através dessa narrativa e dos processos de institucionalização que acompanharam ele, logrou mudanças no paciente. Mas Freud o que não percebeu é que o importante não eram os conceitos pontuais, mas a narrativa global e o tipo de relação que permitia de contato. Aí é onde o paciente dava uma mudança, aí onde o paciente gerava uma alternativa frente ao que ele sentia. Não me vou meter nisso agora, mas depois me podem provocar. Eu provoco a vocês e depois vocês me podem provocar a mim. Então, em este sentido, nós trabalhamos com uma forma de pesquisa onde todo o que acontece na relação do pesquisador com o grupo que ele está pesquisando, com o espaço que ele está pesquisando, é significativo para produzir saber. A psicologia tem uma noção de instrumento errada, que vem também do positivismo. Lembrem quando a vocês lhe pediam na pesquisa que se vocês iam utilizar um recurso, tinha que estar validado, ser confiável e padronizado. Gente, quem nunca é confiável, nem pode se padronizar,
ni você tem como validar, é o sujeito que se expressa com você, o ser humano que entra em contato com vocês. Ou seja, nós somos uma potencialidade infinita de significar de forma explícita uma experiência vivida. E o significado dessa experiência vivida nunca está nas palavras explícitas. A gente tem, e não é que esté oculta, não, está dentro da trama em que a palavra toma vida. Porque lembram uma coisa são as palavras e outra coisa é o tecido que toma vida a través das palavras. E esse tecido, isso também está em Lacan, verdade? Isso, quando a gente procura a história disso, isso está nos teóricos da psicologia. Ou seja, as palavras tomam, inclusive, a forma em que a linguística usa. O conceito de sentido é o significado contextual de uma palavra no texto, no parágrafo, no contexto, verdade? Porém, nós como pesquisadores temos que pensar que a expressão humana sempre é um tecido vivo, onde cada vez que eu falo, eu dou muitas informações que não estão nas minhas palavras. E não apenas na entonação, não, na organização da construção, nos pontos diferenciados que vão marcando minha narrativa, verdade? E todo isso o pesquisador tem que acompanhar. Por isso é que, para nós, tanto a informação informal quanto a forma de pensar o instrumento são recursos apenas para que o outro apareça, para que o outro se expresse. Ou seja, quando eu falo de instrumento, eu estou falando de um provocador. Um instrumento pode ser, eu colocar aqui a vocês agora, um conflito de diálogo entre João e Marina, onde é um diálogo fino, em que aparecem temas implícitos de gênero, de raça, de uma série de coisas. E pedir para vocês que vocês escrevam como vocês veem a João, a Marina, e como se vai solucionar esse diálogo, que caminho ele vai seguir. Aí vocês têm que operar através do mundo de vocês. João e Marina são um simples pretexto para você entrar numa relação reflexiva que simultaneamente les vai mobilizar sua emocionalidade, seus processos simbólicos. Ninguém reflete fora de uma operação emocional. Toda reflexão nos remite a configurações de nosso mundo subjetivo. Em nossas reflexões tem presença o que nos afeta hoje. E aparece hoje, de uma forma já desconhecida, o que nos afetou numa história. Então, isso, evidentemente, o pesquisador, para construir isso, ele tem que utilizar sistemas simultâneos de informação que se dão na diversidade de instrumentos usados, mas que também se dão nas situações espontâneas, informais. Se já partindo da definição de instrumento, nós nos separamos do caráter formal de operações que legitimem o instrumento, e epistemologicamente falamos, o importante não é a operação que legitima o instrumento, o importante é a operação que legitima como é o uso, a multiplicidade de informações dos instrumentos para o significado que eu estou produzindo. Quem produz o significado que dá sentido a uma pesquisa científica é o pesquisador. Esse significado nunca está explícito em nenhum tipo de dados. Aliás, eu a palavra dado não comulgo com ela, nada está dado. Todo está sendo produzido. Todo o que ganha visibilidade sempre tem um aparelho conceitual que define essa visibilidade. ¿Verdad? Ou seja, os pesquisadores que quiseram ser mais rigorosos na história da psicologia foram profundamente subjetivos, porque um questionário sempre expressa a representação de quem constrói o questionário. Por isso, evidentemente, esta forma de pensar o instrumento nos coloca em uma situação de uma lógica de construção, não uma lógica de estímulo-resposta. Nós temos que romper a procura das respostas e a relação inductiva das respostas para entrar no tecido complexo das produções do outro. Porque, gente, se vocês se analisam cada um de nós na vida cotidiana, nós só
aparecemos realmente implicados cuando estamos produciendo una expresión complexa. Cuando vocês que están en la edad de salir con su colega, su compañerito, etc. ¿No? Cuando es, sí, você trabaja así, y ten familia, no ten familia, no, ahí ainda no ten subjetividades envolvidas. Ahora, cuando comienzan reflexiones que tocan, reflexiones que nos obligan a otras reflexiones, que aparecen memorias, que dan lugar a emociones, que aparece una emoción que antes uno debe, ¿verdad? Y esa emoción comienza a tomar forma en una expresión, en una reflexión de mi propia vida íntima. Ahí aparece una trama que nos va a informar de muita coisa. Porque, gente, nós sempre somos a confluência do momento e de nossa história, não como acumulação de coisas que nos aconteceram, mas como configuração subjetiva actual dessa história. Então, a história está em todos nós, mas não está como acumulação. Então, essas são coisas que se tem que conhecer, que se tem que desmenuzar, que se tem que construir. Por eso es que cuando un pesquisador está acompañando un proceso de pesquisa, o primero que él tiene que estar es vivo, estar observando, estar relacionando, estar creando. O sea, el sistema de información nunca nos da un significado. El significado siempre es producido por nós. Y ese es un elemento central en la lógica constructivo-interpretativa. Es un tipo de pesquisa participativa, siempre es un tipo de pesquisa acção, no tem como no ser. Cuando você está pesquisando en este contexto, você siempre está impactando ao outro, você siempre está gerando mecanismos de transformación y alternativa. Entonces, esa lógica de pesquisa etnográfica, pesquisa psicológica, pesquisa acção, es una lógica pré-complexa. Eram os primórdios da pesquisa qualitativa. Eu diria, uma pesquisa qualitativa construtiva-interpretativa não pode deixar de ser participativa, não pode deixar de ter um impacto no outro. Se gera um cenário social que cobra vida e se desdobra dentro do próprio processo de pesquisa. Portanto, a gente não apenas está produzindo um saber, a gente está dando vida a um tecido social que, na medida que se constituye, es una fuente real de información para nós. Por eso, eu ainda não cheguei estou em 40 minutos, 40, eu falei que iria falar 50 e depois conversar, estou em 40. Eu lembro sempre, porque eu tenho um conceito, frente a esta condição de dizer, bien, o instrumento não é importante porque esté validado, porque seja padronizável ou confiável. O instrumento é legítimo porque es un recurso de dialogicidad que envolve de forma activa al pesquisador y a los miembros de la pesquisa entre sí. Entonces yo pensé, bien, entonces, ¿cómo yo tengo que facilitar la posibilidad de que u otro participante de mi pesquisa possa realmente producir no curso da pesquisa? E aí eu gerei um conceito, porque você vai gerando os conceitos frente aos problemas de experiência, que é o conceito de cenário social da pesquisa. A pesquisa qualitativa precisa gerar um espaço onde o pesquisador e os participantes se envolvem, tem um envolvimento. E aqui meus alunos, aqui tem muitos colegas da minha equipe em geral, pré-grado, pós-grado, de todo, tan careca, o único careca sou eu, mas eles estão careca deste exemplo. Eu, em Cuba, imaginem, eu era pró-reitor na época da universidade, mas era pesquisador. E eu queria saber como os alunos universitários de 4 áreas diferentes estavam pensando o processo cubano. Que contradições eles tinham com a política cubana naquele momento, que problemas eles veiam no país. Mas eu era pró-reitor e militante do partido cubano, então era como o lobo dizer ao ratão, vem acá, a liebre, vem acá que come a zanahoria. Não, a liebre não vai porque é um lobo, então o lobo era eu. Então eu me quebrei a cabeça e falei, como eu posso criar um clima facilitador para que esses alunos se interessem em discutir comigo, em se envolver numa discussão sobre este tema?
E pela primeira vez na vida se me ocorreu o cenário social da pesquisa, onde uma palestra que se chamava Cuba Hoy, conflitos e contradições. Então, quando eu cheguei, eles estavam, vocês estão muito ativos ainda, estão cansados, mas eles estavam assim, ó, aburridos, como dizendo, este cara é um oficialista, que me vai falar? Quando eu comecei a falar, eles começaram a incorporar-se na cadeira. Alguns começaram a tomar nota e eu pensava, falando, esto se está ganhando a batalha, esto vai ser bom. Imaginem que a minha palestra era 11 horas da manhã, uma hora ruim, porque eles terminam meio-dia. 1 hora da tarde iria ter outra aula. Não canso a vocês. Quando eu abri para o debate, gente, aquele debate não acabava. E chegaram 1 hora e me falaram, professor, tem outra aula, tem que abandonar. E nesse momento eu falei, gente, eu estou fazendo uma pesquisa. Que não pensem que uma pesquisa é coelhinho. Não, não. Eu estou fazendo uma pesquisa que é conversarmos, discutir, nos expressarmos de todas as vias possíveis sobre este problema. Quem me querem acompanhar? Os papéis estão ainda aí comigo amarelo. 1% enorme quis participar. O mais interessante, e aí vocês veem o compromisso do participante, foi que eu falava, é anônimo. E eles me escreviam, professor, meu nome é fulano, meu telefone é tal. Quando o senhor queira discutir estas coisas tão interessantes, conte sempre comigo. Gente, e as coisas que se falaram aí foram coisas fortes e foi muito interessante. Me permitiu a construção de uma informação muito interessante sobre o potencial da subjetividade social na juventude universitária naquele momento. Então, a partir de aí, isso tem sido uma constante de minhas pesquisas. Como você vai trabalhar com uma mulher que passou por uma mastectomia? E você chegar, eu sou aluno da UNB, estou pesquisando o câncer, isso que lhe importa a ela. Isso não lhe importa a ela. Você tem que trazer para esse ser humano, que é um sujeito tão ativo, tão pensante, tão vivo como você tem que trazer algo que crea curiosidade, que levante o interesse dela. Se algo não pode ser por recursos administrativos, é a pesquisa em psicologia. Então, essa trama relacional viva, o pesquisador metido, desenvolvendo suas ideias, construindo hipóteses, na diversidade de questões que está acompanhando, isso é parte central desta forma de fazer pesquisa na psicologia. Eu vou parar por aqui. Primeiro para tomar um ar, tomar um pouco mais de água. Vocês me perguntam, agora perguntam. Gente, podem fazer qualquer tipo de pergunta. Porque Roger falava uma coisa que sempre me chamou a atenção desde que eu era jovem. Eu não sei quem me faz mais dano, se meus amigos ou meus inimigos. Porque meus amigos me citam, mas banalizam meu pensamento, me citam com muita alegria e muito carinho, mas não me compreendem. E meus inimigos me criticam em pontos não resolvidos, mas que são importantes para a psicologia. Portanto, os inimigos terminam fazendo um favor maior para mim. Então eu falo o mesmo, a vezes eu leio pessoas que assumem a epistemologia qualitativa, e claro que eu fico feliz, ¿no?, de ver que circula, que coloca, porque todo, eu aprendi isso. Uma vez em um congresso de representação social, que eu lhe falei a Moscovici, por que você não toma um posicionamento frente a autores que criam uma distorção do conceito e da teoria? E ele me falou, isso lhe toca a vocês. Para mí lo importante es que la teoría circule, la teoría gane vida, y la vida siempre se gana en la diversidad. Pensando en Abrique, etcétera, que eran posicionamientos muy distantes de lo que Moscovici realmente pensaba de representación social. Pero yo no soy igual, cada vez que yo leo